Quem é Jesus? Segundo as Escrituras, Jesus, dentro de um barco com seus apóstolos, atravessaram o mar da Galileia. No meio da travessia, se levantou uma grande e furiosa tempestade que caiu sobre aquele mar. O vento estava furioso, irado, o mar revolto, grandes ondas. O barco corria o grande e grave perigo de naufragar. Pescadores experimentados no mar ficaram apavorados, mas Jesus se levantou. Se a tempestade se levantou, Jesus também se levantou, repreendeu a fúria do vento, repreendeu a fúria do mar, e os apóstolos viram a suprema grandeza do poder de Jesus Cristo sobre forças incontroláveis, indomáveis da natureza. Por isso, extasiados, eles exclamaram, eles perguntaram: quem é este? Quem é este? Eles estavam convivendo já há um bom tempo com Jesus, mas diante da suprema grandeza do seu poder, perguntaram: quem é este? Muitos já ouviram falar de Jesus, provavelmente você também convive com o nome, com a história e com a fé cristã. Mas você verdadeiramente sabe quem é Jesus? Nesta série, nós estamos procurando no quarto evangelho, no evangelho escrito pelo apóstolo João, as respostas bíblicas para esta indagação, que é da máxima importância, que é fundamental e é essencial. Saber a resposta para a pergunta quem é Jesus implica em eternidade. Não se trata apenas de conhecer quem foi o fundador de uma grande religião que domina o Ocidente, mas de vida eterna ou de perdição eterna. Já vimos 10 respostas, todas no capítulo 1. 10 respostas João nos dá para a pergunta quem é Jesus. Agora, veremos a 11ª resposta. Segundo o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? O Evangelho responde: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem é extraordinária. Jesus é o Cordeiro de Deus, providenciado por Deus, Cordeiro que pertence a Deus. Os judeus que ouviram esta mensagem, e nós não somos judeus e nem vivemos dentro da cultura judaica, eles, quando ouviram, entenderam perfeitamente, porque o cordeiro era um animal que era muito e amplamente usado no sistema sacrificial. Havia o cordeiro diário, que pela manhã e pela noite era sacrificado no templo. Também o cordeiro da Páscoa. Portanto, eles sabiam que o cordeiro era o animal que era sacrificado, era oferecido. O pecador, ele tomava a iniciativa, por conta dos seus pecados, de apresentar uma oferta pelo seu pecado, pela sua culpa. No símbolo e na didática e na pedagogia do sistema sacrificial, ao colocar a mão sobre aquele animal, é como se os seus pecados estivessem sendo e fossem de fato transferidos para o animal, que era degolado. O salário do pecado é a morte, pena de morte. O sangue era derramado para pagar pelos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. Observem que ele é o Cordeiro que procede de Deus, providenciado por Deus.
O sistema sacrificial é encontrado em todas as culturas. Um estudo das culturas revelará que em todos os continentes, desde os tempos mais antigos e remotos que temos conhecimento pela história, o sistema sacrificial está presente. Os homens tentando aplacar a ira de Deus com uma vida que é ceifada no lugar dos verdadeiros culpados. Assim, eles que ouviram esta mensagem compreenderam bem o que João estava querendo dizer, o Batista. O Cordeiro de Deus significa que foi Deus. Não foram os homens quem ofereceram, quem providenciaram. O homem não pode. Nós somos pecadores. Nós não temos o que oferecer a Deus para pagar pelos nossos pecados. A nossa vida é o pagamento. O salário do pecado é a morte. Mas foi Deus quem graciosamente, misericordiosamente, foi Ele quem providenciou, foi Ele quem enviou o seu Filho, foi Ele quem nos deu Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que pertence a Deus e foi providenciado por Deus. Deus providenciou o Cordeiro de Deus, cuja missão é que tira o pecado do mundo. Quando o Cordeiro era sacrificado, ele estava levando sobre si os pecados e as culpas daqueles que ele substituía e representava. O texto bíblico está dizendo que Jesus tira o pecado do mundo. Mundo aqui representa a totalidade da humanidade, sem distinção de raça, de cultura, de condição econômica ou social e sem exceção. Ele tira o pecado do mundo, da totalidade da humanidade, caída, rebelada, avessa, antagônica, insubmissa e contrária ao próprio Deus. João não está apresentando uma salvação universal, porque dentro do mundo, desta humanidade, os pecados que serão tirados serão os pecados daqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem e colocarem toda a sua fé no Cordeiro de Deus, no seu sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira, que carrega, que leva. Para eu, por exemplo, tirar um fardo que está sobre a sua cabeça, ou para eu levar a sua mala, eu preciso primeiro tirá-la de você, para que eu possa carregá-la. Por isso, por exemplo, nós encontramos em Hebreus capítulo 9, verso 28, o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam nele. Portanto, Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados. Ora, se ele levou os pecados, foi porque, em primeiro lugar, ele tirou para poder levar, para poder carregar. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, o apóstolo Pedro dizendo: ele mesmo, referindo-se a Jesus, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, ele mesmo, Jesus, levou nossos pecados. Ora, repito, para levar nossos pecados, ele precisou primeiro tirá-los de nós. Biblicamente, levar os pecados significa assumir os pecados, assumir as responsabilidades pelo pecado e as consequências, a culpa que o pecado produz e a condenação que o pecado merece. Portanto, quando o texto bíblico diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, está dizendo que ele é aquele
que na cruz do Calvário nos representou e nos substituiu. Ele tirou de toda a humanidade as suas transgressões, as suas desobediências, as suas culpas e a justa condenação divina sobre tais pecados. Ele tirou da humanidade e ele carregou, ele levou, ele assumiu e ele morreu. A sua morte foi substitutiva, foi para pagar, foi para aniquilar o pecado, foi para conquistar o perdão. Se ele levou, foi porque ele tirou. E Jesus se qualificou para ser o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, o Cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de enfermidade. Era simbólico, era didático, para dizer que, para um sacrifício ser aceito, aquele que é sacrificado precisa ser puro e perfeito. Como nenhum homem é puro e perfeito, nenhum homem poderia apresentar-se a Deus e oferecer a sua própria vida. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus, providenciado por Deus. Como não tinha nenhum homem com estas qualidades, Deus envia seu Filho. O Filho de Deus se encarna, se torna homem e ele tira de nós, de sobre nós, os nossos pecados, as nossas culpas e a nossa condenação. E ele as carrega, ele leva sobre si mesmo e ele recebe o justo juízo de Deus na cruz do Calvário para os nossos pecados. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza, na cruz, os seus pecados estavam sobre ele. No entanto, você não está salvo por essa razão. É preciso que você se arrependa, você reconheça que ele representou e substituiu você e que os seus pecados o crucificaram. E você se arrependa da sua idolatria, da sua feitiçaria, dos seus vícios, da sua imoralidade, da sua injustiça, da depravação moral da sua vida, do seu ateísmo, do seu desprezo para com Deus. E você coloque toda a sua fé no Filho de Deus, no que ele fez, no seu sacrifício. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A totalidade dos pecados de todos os homens e de toda a humanidade é representada aqui por o pecado. Tira o pecado do mundo, é o coletivo, a totalidade da pecaminosidade humana. Por isso, seja grato para com Deus por ter providenciado Jesus e creia nele para que ele tire os seus pecados, perdoando suas culpas, livrando você da morte eterna. Arrependa-se, volte-se para Cristo, só nele há esperança.